Olá, meus queridos, que bom estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa Fé e Vida. Como sempre, nós iniciamos a nossa reflexão saudando a Santíssima Trindade. Antes, iniciamos a Sagrada Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso, na unidade do Espírito Santo. Amém. Rezemos também a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Saudemos a nossa Mãe querida, a nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como assuntos relevantes, nós hoje convidamos a todos os paroquianos da Paróquia Cristo Rei a participarem da Santa Missa, presidida pelo nosso bispo diocesano, Dom Marco Aurélio, neste domingo às 19h30, na Matriz, no centro da Cristo Rei, quando será a posse do nosso querido Padre Eugênio. Rezemos por ele, para que o Espírito Santo o ilumine nessa nova missão, neste novo trabalho. E nós colocamos assim, como temática, como para a nossa reflexão, a festa da apresentação do Senhor, a festa da luz. E assim nós podemos ver que hoje somos convidados a reconhecer que Jesus é a luz do mundo. A celebração desta festa é muito importante e significativa para todos nós, pois celebramos também o Dia Mundial da Vida Consagrada. Rezemos por todos aqueles que dão o seu sim para esse anúncio da vida de Jesus para todos os trabalhos. A liturgia de hoje, celebrada após 40 dias do nascimento do Filho de Deus. É o dia da purificação, em obediência à lei de Moisés, do Êxodo e do Levítico. É a festa da luz, porque Jesus é apresentado no templo e reconhecido por Simeão como luz do mundo, luz das nações. É a esperança de libertação do povo de Israel. Também nesta celebração, velas nestas são consagradas e abençoadas como sinal de luz, esperança, que nunca se apaga. Como veremos na primeira leitura, o profeta Malaquias anuncia esta vinda do Senhor ao templo para purificar o seu povo. Aí nós veremos uma mudança no rito, das celebrações, não ficar um rito vazio. O Evangelho mostra a realização deste anúncio profético. De fato, o Senhor veio. Foi introduzido no templo nas mãos, não conforme a expectativa, pois sua introdução foi simples e discreta, um menino indefeso nos braços de Simeão, que representa povo de todos os povos, que nos é apresentado, que é reconhecido por pessoas perseverantes e dóceis ao Espírito Santo de Deus,
como Simeão e a profetisa Ana. A segunda leitura confirma a surpresa do Evangelho. O Messias enviado, constituído e instituído sumo sacerdote, não é um ser extraordinário, não é um fato, mas um de nós. Ele viveu, participou. Deus quis que ele se fizesse tudo semelhante a nós, exceto no pecado, para que, experimentando as nossas dores, as nossas fraquezas, pudesse aplicar a sua infinita misericórdia. Então, passemos agora a ouvir, e neste dia, como vimos também, a missão de Jesus é confirmada por essas duas pessoas perseverantes que representam o povo de Israel, esperançosos e confiantes nas promessas de Deus. Esta é a obra maravilhosa que Deus opera em Jesus. E depois, não para de operar naqueles com que Jesus são dedicados, o povo de Jesus, a igreja. Esta luz que nos liberta, nos convida a fazermos a experiência de conhecê-lo, reconhecê-lo como luz e salvador. E, como consagrados, somos convidados a continuar a sua missão. Portanto, ouçamos o que nos diz as leituras de hoje. Na primeira leitura, nós leremos o profeta Malaquias, que nos diz: assim diz o Senhor, eis que envio o meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará ao seu templo o dominador, que tentais entrar, e o anjo da aliança que desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos exércitos. E quem poderá fazer-lhe frente no dia de sua chegada? E quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja, é como a barrela das lavadeiras. Estará a postos. Como fazer derreter e purificar a prata? Assim, ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como a prata. E eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, com muita alegria, nós refletimos, lemos esta leitura de Malaquias, esta profecia, que ela vem nos mostrar esta vinda desse anjo dominador, esse anjo que fará essa aliança. E este anjo, ele tem aquela função, aquela missão de congregar este povo. Tem esta missão de levar o quê? Renovação do próprio povo. Ele vem para instaurar, renovar o culto, tirar esse culto simplesmente do ritualismo, o culto da aparência, ser um culto de vida, um culto real, aonde prevalecerá a justiça, a solidariedade, a comunhão, a paz. Será um culto que será agradável a Deus. E nós, quando vemos, percebemos este culto agradável a Deus, nós veremos o quê? Que é um culto que preserva, dignifica, valoriza a vida, as pessoas. Ele dá sentido, dá dignidade a todos, principalmente os marginalizados, os explorados. E esse resgate, esta imagem que cada ser humano carrega de Deus, este anjo, ele vem com este poder. E assim, este culto, que era celebrado até então, ele sofre uma modificação na sua essência, a sua importância.
ele faz prevalecer a comunhão, a solidariedade. Porque este anjo, ele vem com o poder desse fogo. E este fogo que ele nos diz é aquilo que purifica a prata, que purifica o ouro. Ele também faz uma comparação como se fosse a lexívia, a barrilha, aquilo que retira a mancha, o pecado, do egoísmo, aquilo que nos torna mais puros, semelhante ao desejo, ao anseio de Deus. Esta é esta missão. E este anjo, ele vem, primeiro ele vai fazer a purificação da tribo de Levi. E nós sabemos que são os sacerdotes, é aquilo que nos mostra nos ritos das nossas celebrações, elas se tornam mais efusivas, ao mesmo tempo eloquente, onde se eleva todos os clamores de todas as comunidades, de todas as pessoas, também a ação prática, aonde é verificada, certificada neste amor que constrói, amor que eleva, amor que dignifica. E assim, este anjo desta aliança, não tem outra pessoa, é Jesus. É ele que tem esta capacidade de unir essa aliança verdadeira, essa aliança concreta. E ele, como nós ouviremos na segunda leitura, ele tem o poder de unir os céus e a terra. Por isto que nós o chamamos de quê? O sumo sacerdote, pontífice. É ele que nos dará e nos fará isso. Por isto, que neste tempo de hoje, nessa nossa celebração, nós veremos que essa purificação, e essa purificação é aquilo que retira tudo aquilo que é escória, aquilo que não tem valor, que não tem significado, que ocupa todo o espaço e muitas vezes nos paralisa, nos deixa atônitos, assim, imobilizados. Por isso que o Salmo de hoje, o Salmo 23, ele tem como resposta: o Rei da Glória é o Senhor onipotente. E este Salmo vem nos dizer o quê? Este Salmo de hoje valoriza a religiosidade popular, as procissões que ele vai nos mostrar, o translado da arca, as mesmas que nós acontecemos hoje nas nossas procissões, na nossa Semana Santa. No entanto, nos ajuda a superar o ritualismo de uma religião somente de aparência. Nos mostra uma celebração de vida, expressão de fé, movidos pela atitude da conversão. Então, esta purificação que nós ouvimos de Malaquias, quando nós a impregnamos, nós a colocamos desta maneira. Por isso, que no Evangelho de hoje, de São Lucas, quando nos é mostrado, o que ele nos diz? Terminados os dias da purificação deles, conforme a lei de Moisés, levaram o menino para Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo o primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Foram também para oferecer em sacrifício 1 par de rolas e 2 pombinhos, conforme ordena a lei do Senhor. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Era justo e piedoso. Esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava com ele. O Espírito Santo tinha revelado a Simeão que ele não morreria sem primeiro ver o Messias, o prometido pelo Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais o levaram, o menino Jesus, para se cumprir as prescrições da lei a respeito dele. Simeão tomou o menino nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz,
porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe estavam maravilhados com o que se dizia do menino. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino vai ser causa de queda e elevação de muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Quanto a você, uma espada há de atravessar-lhe a alma. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Havia também uma profetisa chamada Ana, de idade muito avançada. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Asser. Tinha se casado bem jovem e vivera 7 anos com o marido. Depois ficou viúva e viveu assim até os 84 anos. Nunca deixava o templo, servindo a Deus noite e dia, com jejuns e orações. Ela chegou nesse instante, louvava a Deus e falava do menino a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Quando acabaram de cumprir todas as coisas, conforme a lei do Senhor, voltaram para Nazaré, sua cidade que ficava na Galileia. O menino crescia e ficava forte, cheio de sabedoria, e da graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nesta festa de hoje, que nós já comentamos até no início da apresentação do Senhor, é muito singela, muito forte. E nós podemos ver que esta luz tem uma ligação muito forte com essa semana, com o tempo do Natal, onde essa luz ela vem, instaura, ao mesmo tempo nos eleva para a nossa salvação, nos mostra para guiarmos, seguirmos esta luz que é Jesus, este menino, Rei onipotente, todo-poderoso. E também como se já fizesse um preâmbulo daquilo que poucos tempos agora nós vamos celebrar, a Páscoa, a verdadeira Páscoa, a consolidação desta união, desse projeto de Deus. E a profecia de Malaquias, nós podemos ver que ela se concretiza nesse evangelho de hoje. Aquela primeira leitura, o dia do Senhor onipotente. Esperaram, tantas pessoas esperaram por esses dias, esse acontecimento. O Senhor entraria pela sua glória. E aqui nós temos que ver que muitas vezes essa majestade, aquilo que nos dizia de julgar e condenar aquilo que não era próprio, aquilo que não era da vontade de Deus. Então, a imagem que se fazia desse Deus todo-poderoso, no seu cavalo forte, poderoso, aquele rei da mão opressora. E o que nós percebemos? Entra este menino indefeso. Olha como que Deus mostra para nós. Esse menino indefeso, simples, na proteção do pai e da mãe. Sua mãe Maria, seu pai José. E ao mesmo tempo esse menino, essa surpresa, aquilo que Deus nos mostra, este verdadeiro amor, de misericórdia de Deus. E aquele povo que esperava esse fogo queimar, Simeão nos mostra a luz do mundo. Ele é a nossa salvação. Aí nós temos que ver o quê? Que nesta lei, Jesus, desde o início do seu nascimento, da sua encarnação, ele já faz a vontade do Pai. Então quer dizer, ao seu nascimento, a sua apresentação, na sua purificação, pobre, as famílias ricas, a bastarda levava o cordeiro, Jesus levava o que 2 pares de rolos eram sacrificados. E esta apresentação, por quê? Esta lei que pedia, tanto o primogênito como filho, como criança,
As pessoas não poderiam ser sacrificadas. Então levava-se um animal puro para que fosse sacrificado no lugar da criança. E aí a gente vê que esta lei, essa nova lei, o próprio Jesus, esse mistério da cruz, que ele cede a sua vida, ele nos entrega para a nossa expiação, para a nossa salvação. Aqui está o grande segredo, a prova maior do amor de Deus para com todos nós. E aí nós podemos ver que Simeão, este velho, no contexto em que nós vivemos hoje, tudo aquilo que é antigo, que é velho, é descartado, é jogado fora, nós podemos ver que Simeão, aquele homem que alimenta, que tem sentido na vida, movido pelo Espírito Santo de Deus, aquilo que é obediente à palavra de Deus, ele contempla, ele vê, ele manifesta, ele mostra para todas as pessoas, aqui está a salvação, ele anuncia, ele consagra este menino, apresenta ao Pai, ele representa para todos nós aquele povo de Israel, no judaísmo, e justifica, mostra para todos nós, todos os homens e todas as mulheres, a universalização da salvação de Cristo. E ele apresenta e agradece ao Pai por todos nós, a universalização da salvação. E aí a gente percebe que esse envelhecimento, esse amadurecimento em Deus, alimenta sempre em nós a esperança. E aquilo que Deus, Jesus veio combater a morte, ele elimina. E ele fala, Senhor, agora pode fazer com que o seu servo descanse. Então este medo que muitas vezes nós temos da morte, quando nós aprimoramos deste Deus, sabemos que é uma passagem, que é uma vida nova, é uma consequência daquilo que nós fazemos. Aí que nós entramos para a verdadeira eternidade. E a mesma coisa vem nos mostrar quem a profetiza, né? Ana, lá de Assé. Aí, quer dizer, 84 anos também velha, dedicou a sua vida, 7 anos apenas conviveu com seu marido, o restante do seu tempo foi fazer o quê? Viver na casa do Senhor, prestando culto, rezando. E aí nós podemos ver que nós celebramos hoje, ao mesmo tempo, a luz de Deus. Por isso que nós temos essas velas acesas, essas nossas esperanças. E ao mesmo tempo também celebramos a vida do consagrado, que todos nós somos chamados, assim como Simeão, assim como Ana, a profetizar, a anunciar esse Jesus a todas as outras pessoas. E nesta apresentação da luz, né, nós também vemos o que? Quando Simeão faz aquela sua profecia da espada que transpassaria o coração de Nossa Senhora. Aí nós veremos ela, nossa mãe, mãe da nova geração. Ela doa o seu filho para que todos nós tenhamos esta vida eterna. E ela, não é pela dor, é por amor. Por isso não é que na segunda leitura de hoje nós lemos em Hebreus que nos diz assim, irmãos, visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar o que por medo da morte estavam a vida toda sujeito à escravidão. Pois afinal, não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isto, devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote, misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar o pecado do povo, pois, tendo ele o próprio sofrido ser tentado, é capaz de socorrer agora os que sofrem a tentação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, nessa leitura que nós ouvimos agora de Hebreus, nós vimos o que é essa constatação, a manifestação. E essa carta aos Hebreus, nós podemos dizer, dizem aos meus hebreus os destinatários, mas nós podemos colocar a todos nós, mostrando que esta confiança em Cristo, temos essa certeza que Ele é o sumo sacerdote, Ele é aquele que guia,
que ilumina, Ele é a porta de entrada para que todos nós, homens pecadores, sejamos regenerados. E o interessante, que nós vimos aqui, Ele vem como isso aqui, mostrando para todos nós, se faz homem, sofrendo as mesmas mazelas, os mesmos desejos, tudo igualzinho a nós, menos no pecado, para nos mostrar que, quando temos esta confiança em Deus, podemos alcançar e atingir aquilo que Ele nos mostra. E Ele também vem nos mostrar o quê? O que nós temos que buscar? Esta cruz, esta doação. A cruz de Cristo, ela é a prova do amor maior, como nos diz São João. É a prova da doação, é a prova da misericórdia, é a prova da redenção para todos nós. E esta comunidade de hebreus, nós muitas vezes hoje podemos trazer para as nossas. São aquelas pessoas que às vezes desiludidas, sem esperanças, sem forças. É nele, é nesse Jesus, é Ele que nos fortifica, é Ele que tem o poder de curar, de nos restaurar. É Ele que alimenta todas as nossas esperanças. Ele é a ponte, Ele é o caminho. É Ele que nos guia, Ele é o nosso sumo sacerdote. E quando nós vamos ao seu encontro, buscamos o seu apoio, buscamos a sua ajuda, certamente, com o nosso coração purificado, que ele chama pela purificação, nós eliminamos tudo aquilo que nos escraviza, todas as insígnias do inimigo de Deus, do demônio, elas são eliminadas. E aí nós alcançamos esta grande graça que eles nos chamam. Que Ele, esse Jesus, nos inspire a nossa caminhada como os consagrados e missionários a anunciá-lo a todas as pessoas. Que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça e nos dê perseverança na fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.